O metrô de Curitiba. Tudo é festa quando se ganha um presente, não há dúvida. Quem não gosta? Hã? Agora, por exemplo, as obras para a Copa do Mundo estão terminando. É festa, bonito, muita coisa foi feita. Mas tudo isso vai ter que ser pago. E o dinheiro que se gasta numa coisa, falta na outra. Não há milagre, não existe milagre. Um erro monumental é a frase, o governo paga. O governo não paga nada. Quem paga é o contribuinte, é o usuário do serviço, de forma objetiva e indiretamente todos aqueles que deixam de ter algum serviço ou projeto por falta de recursos. Bem, o metrô de Curitiba está andando. Projeto, parece. E fiquei surpreso até de ver, nessa semana, um artigo assinado pelo presidente do CREA Paraná e da CAL Paraná, apontando o que eles consideram ruim. Agora, eles e o resto da população, o metrô terá que ser pago, e vai ser pago pelo contribuinte de Pernambuco, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, com impostos federais, com dinheiro federal. O metrô de Curitiba também vai ser pago pelo morador de Maringá, de Foz do Iguaçu, de Paranaguá, que vai ter dinheiro do Estado. Vai ser pago pelo povo de Curitiba, que de alguma maneira paga impostos, e muitos pagam impostos até sobre remédios. Então, esse tipo de projeto precisa ser exposto, debatido, discutido objetivamente via internet, YouTube, blogs, de modo que todos, sem exceção, possam contribuir e dar a sua opinião. Principalmente agora que estamos prestes a ter uma eleição, que a maneira mais sensata de dizer não é não reeleger. A gente não votar em pessoas que não tenham bom senso, seriedade, honestidade. O processo eleitoral é complicado, ele afunilou em torno dos mesmos, né? Mas pode ser que alguém surpreenda e tenha qualidades que a gente desconhece. E por que o metrô em Curitiba precisa de cuidados? É um projeto de 5 bilhões de reais para começar. Quer dizer, raramente no Brasil algum projeto termina com o preço que dizem que vai ter. Segundo lugar, a primeira linha define tecnologia. Quer dizer, os detalhes técnicos desse projeto vão afunilar em relação a certos fabricantes. Serão eles os ideais? O trilho tem que ser de ferro, o carro deve andar sob pneus ou trilhos. Como serão as estações de embarque, a acessibilidade, a inclusão, tá? A coordenação com o resto do sistema, que em Curitiba é muito bom, tá? Transporte coletivo de ônibus de Curitiba é exemplar, pode melhorar muito, mas muito mesmo, tá? Desde que se arrumem desde as calçadas, pontos de embarque, melhore a segurança,
Se isso acontecer, os usuários em potencial do metrô vão diminuir muito. E aí entra um outro problema, que é a receita garantida para o acionista privado, que é minoritário, inclusive. Pelo menos é o que a gente leu nos editais, viu nos contratos, nos acordos. Então, nós não podemos ser ingênuos, nós temos que reagir. Como que nós temos que reagir? As entidades, os especialistas têm que se manifestar, têm que vir a público. Nós não podemos deixar que se repita o que nós vimos em torno da FIFA, das arenas, onde o pessoal, no começo, ficou discutindo firulas e, no fim, a gente foi surpreendido por uma avalanche de coisas tremendamente suspeitas até. Então, a democracia no Brasil precisa evoluir. Nós vimos a greve dos professores. Por muito pouco, a greve dos professores estaduais não se ampliou. E por que os professores ganham mal? Ganham mal porque falta dinheiro para pagar o salário deles. E por que falta dinheiro para pagar salário dos professores, ensino para as crianças, para os jovens principalmente? Porque eles não prestam atenção ao orçamento do município, do estado. O governo, por exemplo, tem criado bolsas, né? Por que não cria um apoio, uma bolsa professor, algo equivalente? Então, nós temos alternativas para, inclusive, valorizar o trabalho dos professores. Faltam creches, que é pior de tudo. Onde elas mais são importantes, mais são necessárias, né? São junto às populações fragilizadas socialmente, economicamente, gente que precisa trabalhar para sustentar seus filhos. E são famílias que são obrigadas a deixar suas crianças nas ruas. E depois vem a polícia, né? Não, prende, arrebenta, né? Meninos, jovens que se perderam por falta de escolas. Então, gente, no Brasil, nós que estamos indo para uma campanha eleitoral, nós temos que olhar com lupa os candidatos a deputado, senador, a governador e a presidência da República, pelo menos para ver quem é o menos ruim, no caso do plano federal principalmente. Então, isso tudo é muito grave. E o que está acontecendo, começando a se materializar em torno do projeto do metrô, em Curitiba, é um exemplo disso, como foi o caso do processo da luta contra o tarifaço, em que a gente sente sempre que o prefeito se manifesta, que ele está procurando uma maneira de compensar empresários e não de fazer uma auditoria técnica real. Nos Estados Unidos e outros países existem empresas especializadíssimas nisso. Países que privatizaram concessões, serviços essenciais, países inteligentes, estão desenvolvendo uma tecnologia de auditagem que nós não temos aqui. As nossas agências reguladoras, desde o início, foram decapitadas, travadas de todas as maneiras possíveis. Então, nós criamos uma configuração para inglês ver, né? Aliás, isso é tradicional da história do Brasil. A maneira de fazer de conta que cumprimos o que estabelecemos.
Está na hora de mudar esse cenário. E agora, com as redes sociais, com essa garotada muito mais atenta ao que está acontecendo, e prova disso foi o que houve em junho do ano passado, está na hora de relembrar, de acordar de novo. Não vamos lutar contra a Copa, não. A Copa do Mundo, o que podia ser feito, já foi feito. Não vamos dar uma de Dom Quixote quebrando moinhos de vento. Deixa a Copa, vamos torcer pela nossa seleção. Quem não quer ser campeão, né? É gostoso torcer pela seleção brasileira. Nosso problema agora passa a ser o que vem adiante. As eleições, os projetos megalomaníacos ou projetos mal conduzidos. Tá? Infelizmente, a luta continua, é necessária e depende de todos nós para a evolução de uma sociedade num sentido de maior justiça, de maior seriedade, maior dignidade. O Brasil está atrasado um século em relação a certos valores éticos, morais, universais, entre países, ou pelo menos via Unesco, ONU, que a gente agora vê como grandes propostas, os objetivos do milênio, coisas assim. Então nós temos aí já até redigido uma tonelada de cartas, acordos e manifestos. Nós temos que melhorar, aprofundar a nossa visão de ser brasileiros. Vamos torcer pelo Brasil no futebol e, principalmente, na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade, na inclusão, na acessibilidade, na boa engenharia, boa arquitetura, bom urbanismo. Né? Não vamos queimar lideranças em batalhas inúteis. Nós temos, isso sim, que ter atenção pelo que podemos e devemos fazer na esperança de bons resultados.